Olá, amigos, seguidores e adversos do canal O Direito Tem que Prevalecer. Estamos aqui para fazer a apresentação do vídeo Dr. Cláudio Lamantia. Quantos bilhões vale o exame de ordem? Esse questionamento, junto com outros que nós vamos fazer ao senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nos darão um norte do que realmente pode ser o real motivo da existência do exame de ordem. Então, vamos começar? Dr. Cláudio Lamantia, vamos logo para o primeiro questionamento, que eu gostaria de saber de Vossa Excelência se o senhor já tomou conhecimento do caso apresentado aqui no canal, que aconteceu no exame de ordem 2010.2, onde a FGV, para se livrar de um erro de logística, inventou histórias, fraudou o meu exame de ordem, tentou me prejudicar de todas as formas, só para, se o senhor não viu, mas o senhor pelo menos pensar em ver. Tem um problema de deficiência visual com 20% de visão. Minha primeira fase do exame de ordem, minha prova veio ampliada. Segunda fase, veio envelope grande, prova pequena. Na minha sala especial estava eu e mais uma colega a fazer a prova. Nesse dia, em vez de ter 2 fiscais, só tinha um. Vá anotando, doutor, os erros de logística. Envelope desse tamanho e a prova normal. Foi me perguntado se eu faria a prova com aquelas fontes pequenas, porque não teria como conseguir prova ampliada. E a fiscal, doutora Graziella, advogada, informou para mim que ela não poderia ler a prova para mim, porque claramente ela tinha que ficar na fiscalização da prova da outra colega. E fora a questão de que, se fosse ler, ia atrapalhar a colega. Então, assim, fiz a prova com 20% de visão. Numa prova de 2010.2, os bacharéis que passaram sabem dessa prova. Houve uma petição online das pessoas normais reclamando da fonte da prova. Eu fiz a prova e vou dizer para o senhor, 20% de visão. Se fôssemos fazer uma matemática entre uma pessoa que tem uma visão normal, essa pessoa tem que tirar 6. Eu já disse isso lá no vídeo. Espero que o senhor pelo menos dê uma olhada. Eu com 20% de garantia. Se eu tirar 1,2 pela teoria, já era os 100% que o de 6 precisava tirar. Não, eu digo, não vou. Estou pensando nisso. Minha nota foi 4,8. Faço os devidos recursos. Exponho para a FGV que me faltou a prova ampliada. Coloco isso no recurso. Eles tinham a obrigação de me responder sobre isso. Doutor Cláudio, eles me mandaram outra resposta que nada tinha a ver com o meu questionamento. Só isso me daria direito ao ponto. Mas, doutor Cláudio, isso é só o preâmbulo dessa novela criada pela FGV e seus autores, Pedro Fraga e Ricardo Simons. Pedro Fraga, pelo que eu já consta, já não é mais o coordenador. Pedro Fraga, sempre história para o menor, Doutor Ricardo Simons continua. Ele tem o sobrenome do presidente da FGV. Quero deixar claro, doutor Cláudio, que tem tanta denúncia dentro desse vídeo e dentro do processo administrativo. Bacharel de Direito, doutor Ricardo Simons, escreveu peça, assinou peça sem ser advogado. E adivinha para quem ele mandava isso? Para quem quer punir os bacharéis em Direito. Doutor Cláudio Lamantia, eu gostaria de saber se o senhor tomou conhecimento disso tudo. Porque não consigo entender o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
ter conhecimento disso, um assessor dele, alguém ter visto e ter dito, doutor, olha o que o rapaz está... Ele mostra a prova. Doutor Cláudio Lamantia, me partiu o coração. Ter que gravar o vídeo, vergonha nacional, o conluio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a FGV. Não pense não que eu me senti bem, mas não havia outra alternativa. Que tem a ver com essa pergunta, doutor Cláudio. Porque quando o senhor entrou, a nova diretoria entrou, primeira coisa que eu pensei, preciso que essas pessoas vejam o que está acontecendo. Não é possível que ninguém dentro do Conselho Federal consiga ver o que está acontecendo. Mas o senhor vai entender durante o percurso do vídeo que não tem como entender. Não tem como vocês compreender se não for passado e se não for dito a verdade para os senhores. A verdade que está no vídeo. Doutor Cláudio Lamantia, o senhor prega que quando uma pessoa se cala, até processo de impeachment, cabe a essa pessoa. O senhor prega isso. E a FGV, doutor Cláudio? Por que não foi afastada do exame de ordem? Tem um pedido meu desde 2011, doutor Cláudio. Essa pergunta tem a ver com a próxima. O senhor tomou conhecimento que todas as seccionais e subseções do país receberam um vídeo meu do canal apresentando o vídeo, a novela criada pela FGV e um vídeo com um pouco da minha história. Doutor Cláudio, eu tive uma alegria tremenda com a maioria dos presidentes dessas seccionais e subseções. O senhor não tem noção que alguém olhou, viu, e o que fizeram? Remeteram ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A mesma coisa que eu tentei, doutor. Mandar para o Conselho Federal. Mas vai para onde? Vai para a Comissão do Exame de Ordem. E esse questionamento tem um ponto muito importante. Como eu disse, eu tenho um pedido de afastamento da FGV porque ela não tem idoneidade moral. Eu provo isso. Provimento da época, se não me falha a memória, o 3000/2009, artigo 12, dizia que para fazer o exame de ordem, a empresa tinha que ter idoneidade. Quando eu provo que ela fez comigo, acabou a idoneidade dela. Dou entrada no meu pedido em 2011, doutor Cláudio. Era um outro pedido, porque eu tinha um pedido de rever minhas notas, porque não me responderam como o edital manda, porque eu não tive isonomia, a proporcionalidade da minha nota com a minha deficiência. Tantos motivos, doutor Cláudio, tantos pontos para que isso fosse corrigido. Mas não, a FGV tinha que mostrar que ela não falha. Vamos mentir, vamos enganar o Ministério Público Federal. Você vai ver daqui a pouco que os seus nem o conselheiro da OAB acreditou nisso. Eu tive que mostrar porque o processo estava na nossa frente. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas, doutor Cláudio, eu pergunto do senhor, se o senhor tem ciência que esses e-mails de todo o Brasil foram para o Conselho Federal. E vou lhe dizer por quê. Porque esse pedido de afastamento que eu fiz, quero dizer que foi em homenagem a essa nova diretoria. Eu fui a Brasília em setembro, porque esse pedido foi julgado a primeira vez, quando eu ganhei a liminar para fazer uma nova prova, com perda de objeto. Porque eu ganhei a prova, não tinha nada a ver o meu pedido de afastamento com o resultado do processo judicial. Doutor Cláudio, no processo administrativo, em setembro, resolvo ir ao Conselho Federal. O senhor não tem noção, doutor Cláudio, quantas viagens eu fiz nesses 8 anos ao Conselho Federal. O senhor não tem noção da dor
de ver meu filho chorando, de me comunicar por ele, por telefone, ver um filho sofrendo, que um canalha começou com o tal de Pedro Fraga, depois o super poderoso, bacharel em direito. Eu nem sei se ele é bacharel em direito, mas ele faz petições, assina e manda para o Conselho Federal, que não fez nada contra esse cidadão. Quando fizerem alguma coisa contra vocês, bacharéis, peçam de mim que eu mando para vocês. Peço que punam primeiro o doutor Ricardo Simonson, que eu duvido. A FGV afastou o Pedro Fraga. Não sei se saiu da FGV, mas não é mais o coordenador, né, do exame de ordem. Então, doutor Cláudio, me perdoe, sabe? Eu não consigo falar sobre esse assunto, mas eu preciso perguntar. O senhor tomou ciência disso? Porque no processo administrativo, lembra, eu estava falando de setembro quando eu fui lá? Eu fui porque eu pensei, eu preciso que eles tomem ciência do vídeo, preciso que eles tomem ciência da prova, é uma nova diretoria. Senhores, me lembro até hoje desse setembro. Me botaram numa mesa, veio uma pessoa de direitos humanos, um rapaz lá. Digo, agora vai dar certo. Pronto, é isso. Só que me manda o assistente do gerente. O gerente não aparece. E aí, quando eu mostro que havia um pedido meu de afastamento, que tinha sido julgado perda de objeto, e que eu pedi uma reconsideração da decisão, lá em 2012 já, pedido de reconsideração, mostro o processo, o protocolo na minha mão. Não acham o processo. E aí os caras, com uma coisa tão bonita de como eu fui recebido, dê entrada no outro processo. Digo, não, entrada no outro eu não vou fazer, eu vou refazer o pedido de reconsideração. A tentativa era que eu desse entrada no outro. Eu digo, não, poxa. Tudo bem, vou fazer. Um trabalho danado para montar tudo, mostrar os vídeos, todas as provas lá. Digo, não, dessa vez a FGV não escapa. O conselho está com uma outra diretoria, são outras pessoas, os conselheiros devem ser outros. Vai mudar. Cláudio, eu dou entrada em 14 de dezembro de 2017. Isso, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu digo, bom, mas dessa vez não tem jeito, não vão escapar. Deve ter, já deve estar até na mão do relator. Só que eu ligava e ninguém me dava resposta, ninguém sabia dizer sobre o processo. Tipo, tive que ia à Câmara dos Deputados para dar apoio a um amigo bacharel em direito. E aproveito e vou ao protocolo do Conselho Federal. Chego lá com o número do protocolo. O que eles me informam? Seu processo entrou e está na comissão de exame de ordem. Não teve mais nenhum andamento. Digo, não é possível isso. 4 meses? Doutor Cláudio, o senhor sabe bem a estrutura do Conselho Federal. Eu saio do protocolo, é umas 3 portas para frente, é a comissão de exame de ordem. Rapaz, senhores bacharéis, foi um corre-corre. Né? Porque quando eu mostro o protocolo e pergunto, cadê o exame de ordem? Cadê o meu processo de afastamento da FGV? Primeira resposta que eu tenho, olha, não está aqui na comissão, está com o coordenador. Mas como que sai da comissão, vai para a mão de uma outra pessoa e não está no andamento do processo? Não, mas é porque, eu digo, olha, mas ele já está todo formalizado, né? Não, já está tudo formalizado, está só esperando a posição dele. Aí eu digo, olha, eu quero uma cópia para saber desse andamento, porque no protocolo não está. Pronto. Me surge a novidade. A gente não dá cópia mais agora, só vai ter que fazer por escrito. Não, por escrito eu faço aqui à mão. Protocolo ali, vocês me dão uma cópia para mim, é só isso, eu vou embora. Só com a assinatura do vice-presidente. Pronto. Agora, eles estavam acostumados que eu ia para Brasília e passava 2, 3 dias lá. Doutor Cláudio, eu fiz o pedido e protocolei e volto no outro dia
para querer saber subir, falar com o gerente. Eu digo, olha, eu quero falar com o gerente, com alguém responsável, né? Com o coordenador, esse coordenador que vocês estão falando, né? No outro dia, não me deixam entrar. Eu sou barrado pela comissão um telefonema, que não tinha ninguém para me atender, que não poderiam me atender. Digo, mas rapaz, eu vim só buscar o resultado é uma cópia, pô. Não é possível isso. Não consegui subir. Resolvo contratar 2 advogados que são os advogados que trabalham para o canal em Brasília. O que acontece? Vou para os advogados e aí vem, sabe, doutor Cláudio, eu preciso saber se Vossa Excelência sabe disso. Eu e os advogados somos atendidos na recepção. O cidadão levou um possível despacho para provar que o processo tinha andado na recepção. Nós não podemos, não foi nos permitido subir. Tudo bem, não sou advogado. Mas os advogados ficaram olhando. Mas não adiantava os advogados subir. E a gente tinha um problema de não estar com a procuração na hora. Eu digo, não, rapaz, está tão feia a coisa que vão pedir até a procuração. Então, doutor Cláudio, a ideia minha era subir e falar com alguma pessoa. Mas eu gostaria muito que Vossa Excelência soubesse o seguinte. Antes de partir, o que aconteceu, né? Quando a gente conseguiu subir para falar com alguém responsável do Conselho Federal. No processo administrativo que hoje está na mão do Dr. Félix Araújo, lá da Paraíba, como relator para decidir sobre o afastamento da FGV, a Comissão do Exame de Ordem fez constar no processo apenas 1,5% de todas as subseções seccionais do país, apenas 1,5% foi juntado no meu processo administrativo. Tipo assim, para não mostrar a repercussão que teve. Só o Distrito Federal, eu acho que é porque o distrito é lá, então não dava para esconder o do distrito. Para mim esconderam, deixaram de colocar no processo um fator muito importante para o relator, que está desde julho com o processo, achando que isso não é probleminha de nada. Né? É um cara lá de Manaus, né, querendo derrubar a FGV. Eu quero derrubar a FGV. Ela para mim já caiu. Para mim ela é uma fraude. Eu já disse na tela, já disse no vídeo. Só bem sabe que o silêncio deles é ensurdecedor. Como é o silêncio do Conselho Federal quando saiu Vergonha Nacional. Porque não fizeram nada contra mim, porque o Vergonha Nacional mostra a atitude das diretorias anteriores. Eu, aparentemente, acho que Vossa Excelência, até a vice-presidência, nada tem a ver com isso. Mas, para mim, a força da FGV está dentro da Comissão do Exame de Ordem. Outro questionamento que eu tenho para fazer com Vossa Excelência: o exame de ordem ainda pertence ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Por que faço esse questionamento? Enfim, consigo reunir com o gerente de comissões, creio que o senhor Tarcísio, para a memória, que participou também, pela bênção de Deus, o doutor Marisvaldo Cortez Amado. Vossa Excelência conhece, sabe que é um dos que avalia os cursos de direito no país. E aí eu tive a oportunidade de dizer para ele, mostrar para ele o que aconteceu comigo. Tem um questionamento muito interessante. Essa reunião, se Vossa Excelência quiser, eu tenho o áudio gravado. Quando eu falei para ele que a FGV enganou o Ministério Público, ele olhou para o seu gerente e perguntou, mas isso não pode ter acontecido? Eu digo, enganou sim. Ela disse para o Ministério Público que eu não tive prova ampliada na primeira fase, sendo que os jornais, tudo da época, mostraram eu tendo. E o doutor Marisvaldo, após eu explicar toda a situação, entendeu que eu não posso fazer prova com a FGV. Ela é minha inimiga, é meu algoz. Ficou claro para ele isso. E o questionamento se o exame de ordem ainda pertence ao Conselho Federal é no sentido de que o doutor Marisvaldo me fez uma proposta
que se eu gostaria de fazer a prova, se eu faria a segunda fase, no Conselho Federal, aplicado pelo Conselho Federal. Senhor presidente, aceitei na hora. Os advogados que estavam comigo, inclusive, depois me perguntaram por que eu aceitei se está comprovado que eu passei no exame de ordem. Que a minha história, tá, de processos trabalhistas que o senhor deve saber, porque eu disse na frente do Conselho, eu disse dentro do Conselho Federal, que tenho cerca de 700 processos, com 98% de êxito. O senhor gerente de comissões, tomou um susto. Isso não pode, isso é exercício legal da profissão. Ainda bem que eu tinha um professor de direito lá. Explicou para ele como funciona isso. Mas assim, esse questionamento eu lhe faço porque o senhor, seu gerente da comissão do exame de ordem, disse ao conselheiro que a OAB não poderia aplicar a prova. Porque o contrato não permite. Senhor presidente, onde nós estamos? O que é isso? Ainda acrescentou, o contrato da FGV, do Conselho Federal com a FGV, é de bilhões. Como é que é isso, senhor presidente? Que contrato é esse? Contrato de bilhões, eu não consigo. As taxas são... A FGV tem que reprovar mais para poder recuperar os bilhões que ela gastou. Eu gostaria de uma explicação, não só para mim, mas para todos os bacharéis de direito do país. Doutor Cláudio Lamantia, quantos bilhões vale o exame de ordem? Quantos bilhões, doutor Cláudio? Amigos, depois dessa pergunta que não quer calar, e que eu peço para vocês, bacharéis de direito, façam essa pergunta, sabe? Multipliquem essa pergunta. Doutor Cláudio Lamantia, quantos bilhões vale o exame de ordem? Nós queremos saber, porque esse, senhores, é um dos principais motivos à proteção a esse exame de ordem. Para mim, que estou pedindo o afastamento da FGV, para mim que fui prejudicado, o nome da FGV não tem valor nenhum para essas pessoas. Eu já pedi desculpa aos mestres, alunos da instituição FGV, que nada tem a ver com isso. Aos conselheiros, advogados, amigos, as pessoas de bem, nada tem a ver com isso. O problema aqui é a proteção ao exame de ordem. Vamos ferrar esse cara lá de Manaus. Vocês não conseguiram me ferrar. Eu quero dizer para vocês que eu vou continuar essa luta. O próximo caso já está aí. E eu queria pedir agora aos meus amigos bacharéis, seguidores e até os adversos, não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo e principalmente não esqueçam de fazer a inscrição de vocês, porque os vídeos agora vão começar a sair mais constantemente, porque agora eu vou começar a apresentar os processos onde os bacharéis de direito enfrentam os aprovados do exame de ordem. Bacharéis que tiverem casos, que participaram de algum processo, por favor, enviem para a gente. E eu quero dizer que já no próximo vídeo, que deve sair antes do final do ano, já vem aquele processo que eu falei para vocês, com 6 aprovados no exame de ordem. Processo de 300 mil, resultado 6. Vou apresentar também o acesso ao PJE a todas as pessoas que atuam como preposto. A nós, bacharéis, é muito importante isso, né? Eu já estou com 6 processos, 5 ou 6 processos, e vou mostrar a tela para vocês. Então isso eu digo que só o advogado peticiona na Justiça do Trabalho é falso. Não existe isso aí, tá? Eu faço a contestação, o embargo de declaração, o recurso ordinário, mas eu assino como empresa, tá, pessoal? Por favor, os advogados mimi, aqueles que não leem, aqueles que me mandam estudar, vocês é que deviam estudar o processo, deviam saber o que está acontecendo. Essa é a prova, quando vocês dizem isso aqui no canal, que o exame de ordem não prova nada. Fica meu abraço a todos
E estamos juntos para acabar com esse exame de ordem. E não esqueçam, o direito tem que prevalecer. Esta é minha bandeira. Meu nome, Walter. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados